Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o episódio 6, porque eu não trouxe vídeo na semana passada, e também sobre esse episódio 7, que eu já vou adiantar que ele foi um dos meus favoritos até agora. Eu acho que ele trouxe respostas, e aí a gente vai destrinchar algumas coisas e até mesmo diferenças ali do livro, com questões que foram previamente trabalhadas aqui na série, e eu achei bastante interessante. Mas lembrando vocês aí que semanalmente eu tô falando de Percy Jackson aqui no canal, só não trouxe na semana passada, porque como eu expliquei ali na comunidade, né, eu tive algumas questões com a minha gata que recém operou, então eu realmente não consegui fazer a gravação, porque a bomba caiu bem no dia, né, de Percy Jackson, mas tá tudo bem, imprevistos acontecem, e por isso esse vídeo eu vou querer retomar algumas coisinhas do episódio 6, pra não faltar aqui pra vocês. Ainda mais nessa reta final, que só falta um episódio pra acabar a série, então não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu vou começar falando sobre o episódio 6, mas eu não vou me prolongar muito aqui, mas eu acho que é importante até pra gente ter uma narrativa coesa, né, aí dos episódios, principalmente quando a gente chegar no 8º e último episódio na próxima semana, porque tem algumas questões que eu vou trazer até de contraponto aqui sobre o episódio 7. Então, falando sobre o episódio 6, né, esse era um dos episódios que eu tava mais curiosa em como eles iriam adaptar pra série, porque eu particularmente amo esse capítulo. Eu acho que ele é um dos capítulos que mais tem uma piração, assim, que causa um estranhamento, porque o livro do Percy Jackson, pra quem não leu, né, é uma leitura super fluida, super facinha. Então esse capítulo do Hotel Lotus, né, ele é meio que muito diferentão dentro do livro. Então, como eu falei, né, eu tava curiosa de como eles iam adaptar isso, e eu preciso dizer pra vocês que, apesar do episódio ter trazido mudanças que eu gostei sim e achei bastante interessante, eu não gostei deles terem antecipado o que acontecia ali. Eu acho que ele teria sido um episódio tão mais legal se eles tivessem causado um estranhamento. Você tava tipo assim, durante o episódio, o que eu tô assistindo? E aí ter a revelação, né, da Flor de Lótus e como que eles saíam daquela situação. Mas por outro lado, foi um episódio que trouxe mais contexto do Hermès e também, né, da mãe do Luke. Isso é algo antecipado aqui pra série. Eu não sei se vocês viram, né, eu trouxe um short aqui no canal falando sobre essas diferenças e as importâncias dela. Inclusive, tenho trazido mais conteúdo de short aqui no canal. E pra mim, trazer esse contexto do Luke vai ser extremamente importante pra construção desse personagem e pra construção aí da finalização da temporada. Então eu gostei deles anteciparem isso, até porque eu sinto que a série ela tem antecipado algumas questões, por exemplo, toda a relação ali da árvore, né, da Thalia, é algo que vai refletir aqui no 7º episódio, já vamos chegar lá. E outra coisa que eu gostei também é que a gente teve o Augustus, que é um personagem novo criado aqui pra série. Então ele também é um personagem que acaba dando mais contexto pra história do Grover, então ele não fica aleatório ali necessariamente. Então foram questões que, assim, eu gostei de alguns aspectos, mas narrativamente pra mim ele era um episódio que tinha mais potencial, e eu acho que se perdeu muito por eles anteciparem essa informação da Flor de Lótus, mas que leva aí a gente a um ponto com relação a como Percy Jackson tem contado a sua narrativa, e que também tem muito a ver com o que a gente vê nesse 7º episódio. Eu não sei se vocês lembram, mas se eu não me engano foi nos 2 primeiros episódios eu cheguei a comentar que eu sentia falta de um pouquinho de contexto sobre as questões mitológicas, quem eram aqueles deuses, tipo Ares é o deus da guerra, e por aí vai, sabe? E eu sinto que isso foi melhorando ao longo da série, justamente por essa separação narrativa de quests, né, que a série veio contando, que nem eu falei, né, tem o episódio da Medusa, tem o episódio da Equina, depois tem o episódio ali do Barco do Amor, e assim vai, né, espaçando cada episódio, cada quest, cada momento que eles têm que passar pra ter a construção dessa jornada até, né, toda a questão do raio, que é a temática principal. Então, muito do que eu concluí, né, com relação a isso, é que os 2 primeiros episódios, eles anteciparam tantas questões da história que algumas coisas ficaram um pouquinho de lado. Alguns de vocês falaram na época, tem mais contextos dos deuses dos próximos livros, mas eu digo assim, gente, como uma adaptação, eles têm que, né,
caminhar ali com você. E que é algo que eles acabam fazendo sim, né? Nos outros episódios, eles acabam dando mais contexto, e isso foi um aspecto que eu gostei muito aqui nesse 7º episódio. Tipo, o Hades, quando eles chegam ali, ele fala assim, dispensa a explicação de quem somos, né? A gente já sabe pra que cada um tá aqui e tudo mais, inclusive amei o Hades. Que carisma esse homem! E por isso eu acho que esse estilo também refletiu ali, né? Deles entregarem o que acontecia no Hotel Lotus no 6º episódio. Então eu acho que é só saber dosar na medida certa o que entrega e o que não entrega, até porque esse episódio tem uma questão ali que eles não entregam, que é com relação ao tênis. No livro, na hora, causa um estranhamento que eles externalizam mais o que poderia ser, que aconteceu ali. Aqui só causa, tipo, a gente foi puxado por aquele buraco que exatamente aconteceu, sabe? Então é isso, é saber dosar essa entrega, mas é lógico, a gente tá falando de uma série que, pelo menos nessa primeira temporada, ela acaba conversando mais com o público infantil, então eu acho que as coisas são um pouquinho mastigadas. Eu, honestamente, sinto muito que... Eu sei que as pessoas não gostam dessa comparação Harry Potter, Percy Jackson, mas eu sinto que aqui em Percy Jackson eles estão trabalhando algo muito similar ao que foram os filmes. Os primeiros filmes de Harry Potter, eles foram mais infantilizados, sim. A gente cresceu, né, acompanhando, eu pelo menos sou mais da época do Harry Potter do que de Percy Jackson, mas eu cresci, né, tipo, meio que com a idade do Harry. Então o tom dos filmes, eles também foram evoluindo conforme a gente foi acompanhando. E eu acho que Percy Jackson tá trabalhando dessa forma. Essa primeira temporada, ela vem de uma forma mais apresentando aquele universo, aquelas criaturas, mas eu tenho que dizer aqui que esse 7º episódio eu gostei, não só pelo Hades ou pela história, mas principalmente porque ele deu mais respostas que a gente não tava compreendendo até então aqui, né, nessa primeira temporada, como a questão, né, do Cronos, como também a questão do Hades, dessa guerra. A gente tem um entendimento um pouco mais complementar aí, mas também porque acaba tendo um tom mais sombrio. Eu preciso dizer que em alguns momentos eu até fui levada meio que pra Sandman, assim, né? Principalmente ali quando a gente tá no reino de Hades, eu achei que ele trouxe um toque mais sombrio e também trabalhar mais os seres mitológicos como o Cérbero. Então esse episódio, ele foi mais ou menos o que eu tinha imaginado pra série Percy Jackson, sabe? Como eles trabalhariam essa parte fantasiosa. Então foi um episódio que pra mim, ele foi muito gostoso de acompanhar e além disso trouxe mais respostas. Mas eu devo dizer aqui uma ressalvinha, que eu sinto que a série ela tem sido narrativamente mais fácil para quem lê o livro. Tem algumas questões nesse episódio mesmo, que nem com relação ao tênis, que eu até fico aqui com receio de falar no vídeo, porque eu não sei como que eles vão entregar no próximo episódio as informações, então eu vou guardar por enquanto. Mas todo o teor assim, né, da guerra, do Percy sendo culpado e tudo mais, eu sinto que a série, ela ou vai responder tudo no último episódio, mas eu sinto que tem sido uma narrativa muito mais focada para quem leu os livros, porque algumas coisas acabam ficando um pouquinho de lado. E aí eu retomo, né, até o meu argumento de apresentação. Então tudo ali sobre o mundo inferior foi algo que eu gostei e muito. Então, por exemplo, quando tiver momentos no Olimpo, acho que vai ser meio que essa mesma vibe, lógico, não nesse tom sombrio, porque afinal a gente tá falando do mundo inferior, mas de trazer essa questão fantasiosa que eu particularmente gostei muito. Mas que nem, né, aqui, né, toda aquela questão ali das camas, da loja, eles dão mais mastigadas informações pra você. Então é isso, eu acho que a série ela só precisa encontrar o seu balanço de informações, né, do que tirar, do que vai ser novo. E aí, né, falando sobre o que vai ser novo, é interessante porque aqui na série, a Annabeth, ela meio que sai da quest em determinado momento. No livro, ela vai até Hades, né, ela não tem essa questão ali de criar raízes. Mas por que eu tava falando também sobre eles anteciparem algumas informações? Porque lá no episódio, quando eles explicaram a árvore da Thalia, né, eu lembro que tiveram algumas pessoas que falaram assim, nossa, eles já deram o contexto aqui e tudo mais. E aí, como é algo que não tem no livro especificamente, creio eu que o arrependimento vai ser trabalhado justamente com a questão, né, da história da Thalia, porque a gente viu pequenos momentos, né, da Annabeth falando, né, como a Thalia era corajosa e tudo que ela fez e tal, só que ela nunca meio que se aprofundou, então é algo que tá internalizado ali nela. E eu falo isso também porque ali no previewzinho a gente vê, né, que tem uma questão com a árvore. Eu acho que eles vão explorar, por exemplo, uma informação que eles ainda não deram aí nessa primeira temporada. Então eu achei interessante isso, porque acaba trazendo mais contexto pra personagem
e muda relativamente pouco aí a narrativa, porque depois no final, né, quando eles encontram com a Ares, ela tava no local, ela só tava ali esperando por eles. Mas outra coisa que eu não posso deixar de falar é como foi desenvolvido o Percy aqui, né, nesse episódio, porque também tivemos novidade como a relação da Sally ali com o Poseidon, a gente viu um pouquinho mais, a gente sempre veio falando aqui ao longo da primeira temporada como os pais são trabalhados. O Percy, né, ele foi cada vez mais acreditando no pai, inclusive tivemos a Annabeth falando que acreditava no pai dele. Fofoca, sua mãe não vai gostar. Inclusive, né, a Annabeth, coitada, já mandou a cabeça da Medusa e a Athena ficou puta, agora falou que confia em Poseidon, enfim. Mas a gente viu, né, que foi construindo essa narrativa de confiança, porque é muito legal quando a gente tem esses flashbacks, e eu já tinha elogiado aqui no canal como eles trazem esses flashbacks dando mais contexto da relação do Percy com a mãe, porque nos 2 primeiros episódios, toda a informação, né, de meu Deus, você vai para acampamento, blá, 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 foi muito rápido. Então eu sinto que esses flashbacks, eles acabam dando até mais contexto do que é trabalhado mesmo no livro, por exemplo. Então, ver o Percy como ele cresceu, né, com essa diferença, e ainda mais quando a gente tem os primeiros episódios dele falando sobre pertencer a um lugar, sobre sentir que finalmente pertence a um lugar, porque ele tem pessoas muito parecidas ali com ele e tudo mais. E aí agora a gente vê, né, cada vez mais essas dificuldades dele, como foi na escola, no período da escola, e esse sentimento de abandono que tinha muito presente, né, por não ter conhecido seu pai, mas também com essa relação de que ele sentia que a mãe queria meio que se livrar dele. Então assim, dá muito dó e é compreensível, eu gosto como eles acabam trabalhando essa questão aí no Percy, mas ao mesmo tempo também dessa construção de entendimento e amadurecimento dele, porque ali na conversa da Sally com Poseidon, ela até chega a falar, você não quer falar com ele? Ouvir a voz dele, coisa assim. Ele fala que ele estaria ali por ele no momento certo, quando ele tivesse pronto, né? Principalmente com essa relação, né, de quem é o Percy, ou como a própria Sally fala, né, sem ter a intervenção da família dizendo quem que ele era. Então é muito importante esse contraponto para essa jornada que a gente está acompanhando dele, porque ali no momento ele até fala, por que você tá tentando tanto se livrar de mim? Eu nunca faria isso com você. Isso traz um peso tão grande, porque essa jornada é justamente ele não abandonando a mãe, né, ele indo atrás dela, mas também uma jornada de entendimento das coisas que sua mãe fez no entorno ali para proteger ele, e também no entendimento do seu pai. E aqui eles acabam construindo, né, uma narrativa de uma estrutura familiar que sempre se preocupou, mas que faltou sim, né, trazer informações talvez para ele ter um entendimento maior ali. Mas eu compreendo, né, as questões ali da Sally também, dela não ter falado quando ele era muito mais novo, porque ia ser muito difícil talvez dele entender algumas informações, que ela foi no momento certo, mas sempre ali preparando ele, que nem por exemplo a cena da piscina, por causa da relação dele com a água, né? Então a gente sempre vê a Sally indo atrás de coisas que seriam o melhor pro Percy, né? Então eu acho que essa questão, essa relação de quem é o Percy e a construção desse herói, ela tem servido muito aqui nos episódios. Então, quando eu vejo esse episódio assim completo, né, é um episódio muito satisfatório, porque ele constrói muito bem seus personagens, ele traz mais camadas, tem algumas informações ali que ficam sublinhadas, né? Não sei se eles vão desenvolver no 8º episódio, mas qualquer coisa, quando chegar o 8º episódio, eu trago aqui pra vocês falando, eu tava me referindo a isso e tudo mais. E como eu falei, né, também foi um episódio que trouxe mais respostas, tanto com essa relação, né, que o Poseidon sempre meio que esteve ali, realmente, mas não só a relação do Cronos, do envolvimento dele. Eu acho que aqui eles deram uma camadinha a mais pra gente compreender essa relação do Percy com o Cronos. E além de tudo, né, a apresentação aí de Hades. Gente, eu preciso dizer que eu achei muito engraçado o barulhinho de salto. Eu falei assim, nossa, o Hades tá vindo igual a Gisele Bündchen. Mas eu sei que era aquele sapato, né, de homem que acaba tendo um saltinho, mas foi muito engraçado a acústica dele vindo lá de longe. Mas eu devo dizer, gente, eu saí apaixonada pelo Hades. Que carisma! E o coitado
sendo ali culpado por N coisas que ele nunca fez, sabe? E ele também preocupado, ele tipo, não, peraí, calma, se o que você tá me falando é verdade, então é muito pior, eu preciso me proteger, o Cronos quer sair do buraco. Mas eu tenho que dizer aqui, eu tô tendenciosa também, como eu falei, eu gostei muito desse arco ali no mundo inferior, tanto na estética, né, até ali a questão do Cérbero, né, que eles descrevem no livro. Inclusive, isso é uma precisão muito legal, porque quando tinha toda aquela questão da Equidna, ele falava, né, que as pessoas viam ali o cachorrinho, e no livro eles descrevem, né, ele de fato era um Rottweiler, né, Rottweiler? Eu não lembro se é Rottweiler, gente, eu não sou muito boa com raça de bicho, desculpa. Mas enfim, ele descreve, né, e aqui eles fazem igualzinho, inclusive nessa relação, né, de cachorro-humano, as coisas que o cachorro fica pirado ali, a coceirinha aqui do lado e tudo mais. Eu gostei bastante de como as criaturas mitológicas foram trabalhadas. Então todo esse arco de Hades, eu passaria uma temporada inteira ali, pelo personagem carismático e pela construção desse universo. Sério, eu gostei demais desse episódio. Como eu falei, eu acho que ele trouxe respostas, ele foi melhor trabalhado, deu um desenvolvimento muito bom pra forma que vai finalizar aí a série. Mas aí, quando tiver o 8º episódio, a gente tiver a conclusão dessa história, eu venho aqui falar um pouquinho do geral da temporada e do 8º episódio, do que eu tô achando de Percy Jackson. Mas esse episódio com certeza é um dos meus favoritos. Eu gostei demais, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do 7º episódio de Percy Jackson e o que vocês esperam pra finalização. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!